Você tem a igreja cristã que Jesus fundou, ela está representada no Apocalipse por 7 fases. Quando esta igreja começa um processo de paganização com Constantino, a igreja vai se institucionalizar. E ela, chamada igreja cristã, passará a ser chamada agora igreja romana, porque foi o imperador romano que influenciou. Só que a igreja romana se afastou da Bíblia. Ela vai se afastar do ensinamento bíblico. Lembra dos cavaleiros? A princípio era um cavalo branco, mas chegou a um ponto de vir um cavalo preto, uma degradação completa da fé. Então Cristo fundou uma igreja, mas historicamente essa igreja se prostitui. E quando chegarmos no capítulo 17, você vai ver a mulher prostituta. E pessoas que não quiseram coadunar com o erro, eles precisam se desligar da igreja institucional. Saiu dela um grupo sincero e fiel. Então a mulher perseguida, ela é o remanescente que saiu da mulher que se prostituiu. No ano 538 inicia-se a supremacia papal. E ela vai durar até fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então a prisão do Papa assinala o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Então o que é dito sobre a igreja, a mulher nesse período? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão arrojou um rio contra a mulher, um rio de perseguições. E o deserto amparou essa igreja. Por quanto tempo? 1260. Então, no ano 538, você tem então a continuidade da igreja institucional e você tem a saída de um remanescente. Quem é que sai? Aqueles que não queriam se corromper na fé. Aqueles que queriam permanecer leais à palavra de Deus. Então, esses que quiseram ser leais começam a ser perseguidos pela própria igreja. Quem é o povo remanescente de Deus? E nesse texto de Apocalipse 12, 17, você consegue descobrir: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia não deixa dúvidas. Deus tem um povo nessa terra. O dragão está irado contra este povo. O dragão não está irado contra todas as igrejas. Não se engane. Ele está irado contra um povo. Que povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quantos são os mandamentos de Deus? Não são 10? Então aquele que procura observar toda a lei, ele será perseguido. E dentro desta lei de Deus está o 4º mandamento, o sábado. Então você quer encontrar a igreja remanescente, que depois de 1260 anos sairia do deserto? Você vai encontrar isso na igreja adventista. Ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. Então a igreja remanescente do tempo do fim, ela é caracterizada no Apocalipse por 2 características. Apocalipse 12, 17, ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, teria que haver o dom profético com essa igreja. E esse dom profético, que é o testemunho de Jesus, foi manifestado na igreja através do ministério. São conselhos para mim e para você que nos levam de volta à palavra de Deus. Nós temos sim um remanescente nos dias atuais. E esse remanescente tem 2 características. Ele vai continuar crendo na vigência da lei de Deus e ele vai continuar tendo um profeta em seu meio. Quando cai Roma, qual é o outro império mundial que veio a dominar? Você não tem nenhum império mundial após Roma. O último império que conseguiu unificar o planeta Terra. Ele cai não para um outro império que se levantará, mas para tribos bárbaras que nem unidas estavam. Que na profecia de Daniel, do sonho da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2, você tinha uma estátua com 10 dedos. Esses 10 dedos simbolizavam as 10 tribos que viriam para destruir o Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua. Assim, o levantar e o quedar dos impérios tem a ver com a ação divina na história. E quando hoje a gente ouve falar dessas potências mundiais, do G20 e outros mais, estas nações, elas estão aí liderando o nosso planeta com a permissão divina. E nada acontece nesse planeta sem que Deus permita. Uma prova disso é a queda do comunismo. O evangelho não entrava nessas regiões comunistas. Deus provocou a queda do comunismo. As fronteiras foram abertas e o evangelho entrou. Como o Império Romano abriu caminho para que os papas chegassem a ter autoridade? A partir do ano 352, tribos bárbaras vindas do norte da Europa começaram a invadir a Itália. Em 476 caiu Roma Ocidental. Sai de cena a figura do imperador. Qual é a figura que sobrou? Os bispos, um em cada cidade. Eles começaram a ter mais autoridade com a queda do imperador. No ano 533, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, vai baixar um decreto declarando ser o bispo de Roma o cabeça de toda
todas as igrejas. E os outros bispos começaram a chamar o bispo de Roma de pai deles, em italiano, Papa. E as tribos bárbaras que haviam derrotado o império se submetem ao papado, com exceção de 3, os Érlos, Vândalos e Ostrogodos. Esses que não aceitaram a supremacia do Papa foram perseguidos e expulsos de Roma. E a última tribo a ser expulsa de Roma foi os Ostrogodos, no ano 538. Então, o ano 538 é o ano onde se inicia profeticamente a supremacia dos papas, ou supremacia papal. Terminamos o período de Pérgamo e vamos agora para a quarta igreja do Apocalipse, Tiatira. 70 mil cristãos foram mortos a partir do massacre de São Bartolomeu. No ano 1572, Paris, na França, isso tudo com o apoio do Papa. Quando a notícia do massacre de São Bartolomeu chegou lá em Roma, o castelo de Santo Ângelo soltou uma salva de canhões e Roma fez uma festa, acreditando que com a morte dos cristãos estavam morrendo os hereges. Mas quem eram os hereges? Na visão dos papas, aqueles que criam na Bíblia. E milhares foram mortos nesse massacre, porque era uma estratégia da igreja, manter as pessoas na ignorância, para que o poder ficasse sempre em suas mãos. Esse período de perseguição continuou até o ano de 1798. O Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Generais de Napoleão Bonaparte entraram na Capela Sistina no aniversário de coroação do Papa e deram ordem de prisão. Com a prisão do Papa, terminou a supremacia papal, que havia começado em 538 e se estendeu até 1798. 1260 anos de supremacia. O Apocalipse vai tratar dele com mais detalhes. Terminamos o período de Sardes e chegamos a Filadélfia.